damos glórias ao teu nome, Senhor, porque tu és poderoso, tu és grandioso, tu és majestoso. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor, nós louvarmos a Ele. E agora, neste momento, nós vamos fazer a exposição bíblica. Vamos compartilhar a palavra do Senhor e vamos ver a mensagem que Deus tem para nós hoje. Amém? Vamos lá. Então, como os irmãos já sabem, Bíblias em mãos, vamos juntos ler a palavra e meditar. E aí eu vou pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia lá no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. E aí nós vamos ler apenas um versículo aqui. Salmo número 6. E nós vamos ler um versículo, e aí os irmãos vão entender o porquê do nome desta mensagem, do nome do sermão de hoje, que é Salva-me por Tua Graça. Vamos lá, Salmo de número 6. Vamos ler vamos ler somente o verso de número 4. Salmo 6. Verso 4 diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Aqui o Salmo de número 6, como o título nos informa, é um Salmo de Davi. E aqui na minha Bíblia diz assim, o título: Davi recorre à misericórdia de Deus. E eu quero justamente, no sermão de hoje, falar sobre a graça de Deus. Porém, antes de qualquer coisa, antes de discorrer sobre esse tema, eu acho que é fundamental que nós entendamos o que significa graça. E aí, para nós entendermos, aqui no verso 4 do Salmo 6, o que significa a palavra graça, nós precisamos voltar no idioma original em que o Salmo foi escrito, que é o hebraico, para entender. Então aqui, graça, no hebraico, a raiz é hesed. Escreve-se C-H-E-S-E-D. Escreve chesed, mas pronuncia-se hesed. O CH no início, ele tem o som de R, ou então um H como se fosse o H no inglês, por exemplo, casa em inglês, house, tem um som de R. E aí, é o mesmo sentido aqui, o mesmo som. Hesed é a graça aqui nesse salmo. E aí, esta palavra, ela pode ser traduzida tanto como graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia e amor. Então, no português, todas essas palavras, elas são uma tradução da raiz em hebraico, que é o hesed. Ao clamar por salvação aqui nesse salmo, Davi evoca a graça de Deus. Ele não diz, salva-me por minha beleza. Ele não diz, salva-me por minha riqueza. Ele não diz, salva-me porque eu sou um rei. Nada disso. Ele diz, salva-me por tua graça. Para Davi,
o resultado ser salvo era uma consequência da manifestação da graça de Deus, da manifestação da bondade, do favor, da benevolência, da misericórdia, do amor de Deus. Graça envolve lealdade e amor pactuais. Ou seja, Davi, aqui nesse salmo, ele clama pela graça de Deus porque existia entre ele e Deus um pacto. Existia entre Davi e Deus uma aliança. Primeira coisa que nós devemos entender é isso. E esse é um detalhe que deve ser muito bem esclarecido. As ações de Deus em favor do seu povo são sempre uma manifestação da sua graça. Se nós não entendemos e consideramos isso, de que tudo que Deus faz por seu povo é mediante a graça dele, nós entramos num sistema de merecimento. Ou seja, eu faço algo para que Deus, em troca, em retribuição, faça algo por mim. Porém, não é isso que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus. E aí eu abordo hoje esse tema porque ainda tem muita gente dentro das igrejas que não possui o entendimento correto do que seja a graça de Deus. E aí, antes de entrar no conceito de graça, que eu vou abordar aqui aos irmãos, eu quero fazer um parêntese para vocês. Nós sabemos que existe um conceito chamado graça comum de Deus, que envolve todo ser humano no que diz respeito à criação, à vida e etc. E aí um dia eu posso até trazer uma explanação sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. Mas o propósito hoje é falar sobre a graça particular de Deus, ou seja, a graça para a salvação espiritual do seu povo. E aí, diante dessa introdução que eu fiz, eu vou pedir aos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. Efésios. Todos os irmãos abrindo lá. Porém, antes, como os irmãos sabem, eu acho importante trazer uma breve introdução sobre o que essa carta significa. E aí eu já disse aos irmãos, né? Efésios é uma carta que foi escrita e ela foi escrita por Paulo entre os anos 60 a 62 depois de Cristo, provavelmente quando ele se encontrava em Roma, preso, e ela foi direcionada a um público específico. Que público que é esse? Os crentes de Éfeso. Os efésios, eles não faziam parte da comunidade judaica. E isso colocava eles na categoria de gentios. E este é também um dos temas que Paulo aborda nesta carta. O que significa? Que pela fé em Cristo, os crentes gentios são unidos aos crentes judeus, sem nenhuma distinção, numa única comunidade de fé que ele denomina como família de Deus. Sendo assim, para nós termos um entendimento adequado do conteúdo da carta aos Efésios, é necessário observar esses detalhes, sendo o público-alvo o mais importante. Então, nós já vimos aqui que a carta aos Efésios foi escrita por Paulo. Essa carta foi escrita com um propósito
específico. Ela aborda alguns temas específicos e a carta foi direcionada aos crentes efésios. Maravilha. Diante desse entendimento, vamos abrir lá no capítulo 2. Vamos lá, Efésios 2. E vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Já vamos fazer uma pausa aqui. Paulo inicia esse trecho da carta dizendo: Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Deu vida a quem? Aos efésios, aos crentes efésios. A carta foi direcionada a eles. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos entender qual que era a realidade dos crentes efésios. Eles estavam mortos em delitos e pecados, mas aprouve a Deus conceder a eles vida. E aí o verso 2 diz, nos quais, se referindo aos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência, que são aqueles que estão mortos em delitos e pecados, eles possuem um senhor sobre eles. E aqui diz, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a realidade de todos aqueles que ainda não foram ressuscitados com Cristo, a realidade daqueles que ainda não receberam a vida da parte de Deus é essa. Eles são dominados pelo príncipe da potestade do ar deste mundo. Ele atua nos filhos da desobediência. Verso 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aqui, o verso 3 já é interessante. Paulo se inclui e inclui também os crentes efésios. Ele diz aqui, entre os quais todos nós andamos outrora também. Então, Paulo e os crentes efésios, antes de serem ressuscitados com Cristo, antes de receberem a vida de Deus, eles também estavam mortos em delitos e pecados. Ele diz aqui, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui Paulo, ele já apresenta uma categoria, que ele chamou no verso 2 de filhos da desobediência. Aqui ele fala que os filhos da desobediência são também filhos da ira de Deus. E aqui, o que significa esse grupo de pessoas? São todos aqueles que não receberam a vida da parte de Deus. Verso 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aí, irmãos, a palavra-chave, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Paulo aqui, vou ler o verso 5, que ele complementa. E, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui no verso 5, verso 4 e o verso 5, que são interligados, já é possível perceber que Paulo, assim como Davi, ele vincula a salvação com a graça de Deus. Ele vincula a salvação com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus
pelo seu povo. Verso 6 diz: e juntamente com ele quem? Com Jesus Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Alguém só pode ser ressuscitado alguém que já morreu, alguém que está morto. E aí ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí, quem já acompanha as lives, as pregações que eu tenho feito aqui aos irmãos da Unção e Vida, já assistiram uma pregação que eu fiz sobre você está em Cristo? Era uma pergunta ao título, baseada lá em 2 Coríntios 5,17. E o que significa estar em Cristo? Eu falei que estar em Cristo é uma mudança de posição. E é o que Paulo diz aqui também no verso 6. Aqueles que foram ressuscitados, eles foram também assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, na prática, nós fisicamente, nós não estamos assentados nos lugares celestiais ainda. Mas Cristo, como nosso intercessor, como nosso mediador, como nosso representante, ele já está assentado à destra de Deus. Estar sentado à destra de Deus é uma posição de honra junto à majestade celestial. E porque Cristo já está nesta posição, nós espiritualmente também já estamos nessa posição com ele. Verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça, olha aí de novo a palavrinha mágica, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui, do verso 1 ao verso 10, nós conseguimos aprender várias coisas. Existem muitas verdades que são essenciais à nossa alma. Os crentes em Jesus, eles são salvos somente, exclusivamente pela graça de Deus. A graça salvadora, ela deriva apenas da grandiosa misericórdia de Deus, não por qualquer valor em nós. É o que o verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem do poder divino, é uma iniciativa exclusiva de Deus, não nossa. A sua soberana vontade em conceder graça não é por qualquer boa decisão ou ação da nossa parte, pois é uma ressurreição sobrenatural dentre os mortos, pela união com Cristo. Um morto, alguém que está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue ter essa iniciativa. Um morto não consegue se auto-ressuscitar. É necessário que haja o quê? Uma intervenção de uma força de fora que vem, pega o morto e levanta ele e ressuscita ele. E é isso o que Deus faz com os seus filhos. É isso que Deus faz conosco. Ele nos ressuscita, ele nos transporta das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. E a salvação pela graça só é recebida mediante a fé em Cristo e não de obras. É dom de Deus. Vamos entender aqui. O verso 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós,
Isto o que Paulo se refere aqui? Que não vem de vós, Efésios. A graça de Deus, que é uma iniciativa do próprio Deus, e a fé para crer no Senhor Jesus. Não somos nós mesmos que produzimos a fé. O morto não está em condições de produzir fé. É necessário, como eu disse, que Deus nos visite, que Deus visite aqueles que estão mortos em delitos e pecados com a sua graça. E juntamente com a graça, ele concede a fé para crer em Jesus Cristo. E aí, diante de tudo isso, visto que antes os efésios estavam mortos em pecado, tanto a fé quanto os benefícios dela, e neste caso, o benefício aqui que Paulo se refere é a salvação, ela procede de Deus, para que ninguém se glorie. E isso, irmãos, esse é um ponto fundamental da nossa fé cristã, que precisa ser resgatado. É somente pela iniciativa de Deus, pela sua graça salvadora, pela fé que Ele concede ao ser humano, que nós podemos crer em Jesus Cristo. E isso tira de nós essa glória. Paulo diz aqui no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. E isso, esse conceito, reserva toda a glória somente a Deus. Porque Ele é o único digno de receber a glória. O sola gratia, que nós chamamos, né? Existem aí os 5 solas. O sola gratia, que é somente a graça, ele está vinculado com o soli deu glória, que é somente a Deus dar glória. Somente a graça está vinculado a somente a Deus a glória. Diante de tudo isso, alguém então pode dizer: Bernard, se eu sou salvo exclusivamente pela graça de Deus, porque Ele decidiu me salvar, então eu não preciso fazer nada, não é mesmo? Eu não preciso guardar seus mandamentos, nem buscar uma vida de santidade. Tem gente que pensa assim, não é verdade? Acha que só porque a Bíblia nos ensina que a graça é de Deus, que a salvação é dada por Deus, a pessoa acha que ela está livre de qualquer responsabilidade, que ela está livre de qualquer obrigação. Se alguém aqui pensa assim, eu te digo, você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Você é carnal e precisa se converter. Quem pensa assim não teve ainda a sua mente transformada. Não foi visitado pela graça de Deus. Não foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, que é quem nos santifica mediante a palavra, que é quem atua aperfeiçoando os crentes. Todo aquele que recebe a graça salvadora está em Cristo. Eu falei sobre isso na pregação passada, baseada em 2 Coríntios 5,17. E eu falei o que significa estar em Cristo. Todo aquele que verdadeiramente está em Cristo vai o quê? Vai se espelhar nele, vai buscar ser como ele, vai segui-lo, vai guardar os seus mandamentos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A obediência é uma das marcas do verdadeiro cristão. Toda vez que eu faço uma pregação aqui eu falo, de uma característica
de uma marca do verdadeiro cristão, e eu já falei, os irmãos podem cobrar de mim, eu vou trazer uma pregação específica sobre isso, sobre as marcas do verdadeiro cristão. E a obediência aos mandamentos do Senhor é uma marca do verdadeiro cristão, daquele que foi, de fato, ressuscitado com Cristo, daquele que foi visitado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aliás, também falou sobre isso na sua primeira carta. Vamos abrir lá, primeira epístola de Pedro. Vamos lá, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, estou esperando os irmãos abrirem. Primeira Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente no quê? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui, mais uma vez, a palavrinha mágica, entre aspas. Graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14 diz, como filhos da obediência. Lembram que lá em Efésios 2, Paulo falou que existem os filhos da desobediência? E o que caracteriza os filhos da desobediência? Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles andam segundo o curso deste mundo. É o que o verso 2 nos diz. Então existem os filhos da desobediência, que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em contrapartida, Pedro fala que, verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha que maravilha. Um ensino complementando o outro. O verso 15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade é um mandamento da parte de Deus. E nós devemos buscá-lo. Agora é importante que nós entendamos o seguinte. Nós estamos já salvos neste mundo, nós possuímos a vida eterna, mas a nossa vida aqui, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Ele está nos aperfeiçoando, ele está nos santificando, mediante a palavra que nós lemos, que nós meditamos, que nós estudamos. E aqui, em 1 Pedro 1, o ensino é aquele que, de fato, recebeu a graça salvadora de Deus e foi ressuscitado com Cristo, está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, está em processo de santificação, e esse é o grande divisor de águas. É isso o que separa os filhos da desobediência dos filhos da obediência. É impossível alguém que foi regenerado, alguém que recebeu a graça salvadora de Deus, que foi ressuscitado com Cristo, continuar no antigo estilo de vida mundano, que é alheio a Deus e seus ensinamentos. Visto que Deus é santo, nós devemos também buscar a santidade. Não existe outro estilo de vida senão a busca pela santidade também por parte dos filhos da obediência.
E é exatamente sobre isso que também Tiago escreveu em sua carta no capítulo 2, a partir do verso 14. Nós não vamos ler, senão vai tomar aqui o nosso tempo. Mas lá ele fala sobre a fé e as obras. Ele fala que a fé sem obras é morta. E a grande lição ali em Tiago 2 é: todo aquele que de fato recebeu de Deus a fé vai demonstrar isso através da sua vida. As obras ali significam isso. Significam essa transformação que é paulatina, que é diária, que é contínua. É um processo. E eu gosto sempre de frisar que, mesmo regenerados, mesmo salvos pela graça, sendo santificados pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, não estamos isentos de pecar. Enquanto estivermos neste mundo, nós iremos pecar porque habitamos num corpo físico que traz em si a lei do pecado. E eu já fiz também uma pregação sobre isso, explicando a diferença entre pecar e viver em pecado. Os irmãos voltem aí nos vídeos anteriores do canal. Bom, irmãos, diante de tudo isso, diante dessa explanação que eu fiz, eu iniciei essa live usando o verso 4 do Salmo 6, quando Davi recorre à graça de Deus para a sua salvação. E isso é um detalhe importante. Mesmo no Antigo Testamento, é possível ver que a graça de Deus já era conhecida. A graça de Deus já se manifestava. Deus sempre foi gracioso com aqueles que estão em aliança com Ele, com aqueles que fazem parte do seu povo. A graça não é um atributo que surgiu no Novo Testamento, como muitos equivocadamente afirmam. Mesmo no Antigo Testamento, é possível ver em diversos momentos Deus sendo gracioso com aqueles que Ele deseja ser gracioso. E nós podemos ver isso através das várias alianças que Deus fez com os personagens do Antigo Testamento. Querem uma manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento? A lei que foi dada. A lei, os mandamentos que Deus deu, são o quê? Uma revelação do seu caráter, uma revelação da sua moralidade. É Ele ensinando o seu povo como devem viver, como devem agradá-lo. Isso é uma manifestação de graça, porque Deus não só nos salva, mas Ele salva e Ele provê todo o necessário para que nós, neste mundo, vivamos segundo a sua vontade. Para que nós, neste mundo, vivamos uma vida que seja agradável aos olhos dele. E eu disse, existem várias alianças no Antigo Testamento. Jesus Cristo, porém, ele é o mediador de uma nova aliança muito superior às alianças anteriores. A sua aliança com seu povo em Cristo é definitiva e eterna. Nós, que somos crentes em Jesus, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte desta aliança que Jesus Cristo cunhou, que Jesus Cristo firmou na cruz do Calvário. Quando ele realizou a expiação por seu povo, ele representou cada um dos salvos. Ele representou cada um daqueles que haveriam ainda de receber a salvação. E se nós, de fato, o amamos, como muitas vezes nós cantamos
Nós dizemos, né, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Se nós verdadeiramente amamos a Ele, foi porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só é possível amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos deu a graça salvadora. Se nós dizemos escolher a Deus, como muitos dizem que escolhem, nós só podemos escolher a Deus porque Ele nos escolheu primeiro. O próprio Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Ele disse, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, se nós entendemos que primeiro Deus nos ama, depois Ele nos faz amá-lo, primeiro Deus nos escolhe e aí Ele nos faz escolhê-lo, isso volta o que Paulo disse lá em Efésios 2, 8 e 9, quando ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Ser amado por Deus, antes de amar Ele, ser escolhido por Deus, antes de escolher Ele, tira do homem o mérito, tira do homem o merecimento de ter a salvação. E isso está completamente de acordo com o princípio de todas as coisas, que é glória somente a Deus. Nós devemos dar glória, dar honra, dar louvor somente a Deus por suas obras. E aí nós podemos pensar, se nós temos de fato esse entendimento, que razão temos nós de nos gloriar? E aqui eu falo considerando a você que me assiste como alguém que é alvo da graça de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, distantes de Deus. Satanás nos governava, a ira divina ardia contra nós, como arde contra aqueles que não são alvo da sua graça. Se temos hoje vida espiritual, isso é inteiramente devido à graça de Deus mediante Jesus Cristo. E por causa disso, nós devemos dar toda a glória somente a Deus. Como Davi escreveu lá no Salmo 6, verso 4, salva-me por tua graça. Que esse entendimento esteja presente em nossas mentes, em nossos corações, que nós possamos hoje meditar nisso, meditar nessa verdade e viver desta maneira, entendendo que tudo o que Deus faz ao seu povo é mediante a sua graça, é mediante a sua boa vontade, é mediante ao seu beneplácito. E a Ele aprouve fazer todas as coisas. Ele disse, terei misericórdia de quem eu aprouver ter misericórdia. É a mesma coisa que dizer, serei gracioso com quem eu quiser ser gracioso. A soberania de Deus está completamente vinculada à sua graça. Glória a Deus por esse entendimento, por esse ensinamento, por esse estudo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. E o meu pedido neste momento é que todo aquele que viu, que ouviu esta mensagem, que o Espírito Santo do Senhor possa gravar, possa confirmar estes ensinamentos nos corações. Que o Espírito Santo do Senhor traga a iluminação,
traga a revelação, traga o entendimento necessário para compreender estas verdades espirituais, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Nós te agradecemos pela tua graça, pela manifestação da tua graça, que nós não merecemos, que não é de merecimento nosso. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mediante Jesus Cristo nós recebemos a fé para crer nele. Nós recebemos o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de santificação mediante a leitura, mediante o estudo, mediante a meditação e prática da tua palavra. Neste momento eu peço que o Senhor abençoe cada irmão que me ouviu e que esta palavra, que ela seja como espada de dois gumes, que ela penetre no fundo do coração, no fundo da alma de cada um, Deus, revelando pensamentos, sentimentos, vontades e desejos. Eu te dou graças pelo compartilhar da tua palavra e pedimos a tua bênção para o restante do nosso dia. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.